culto de quarta-feira. Deus falou poderosamente. Ainda não enviei a mensagem de quarta-feira, mas foi algo tremendo. Quem esteve aqui sentiu o poder da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar repetindo Neemias, o livro de Neemias, mas agora o capítulo de número 1. Do versículo 1 ao versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Hacalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Glória, somente até aqui. Vamos ler um texto um pouco triste, porque esse texto vai nos revelar um passado da história do povo de Deus, ao qual eles tinham sido levados cativos como escravos para a Babilônia. Foi um primeiro grupo, depois foi um segundo grupo, e tudo por causa de uma consequência de uma escolha de não ouvir a voz do Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor é um Deus tão amoroso e tão cuidadoso com o seu povo, que nada acontece na vida dele se antes o Senhor não revela ou se antes o Senhor não avisa. Não foi diferente com o povo de Israel, porque o povo de Israel já tinha ouvido histórias antigas, ao qual, por causa da sua desobediência, os levaram a ser escravos por quase 400 anos. Agora eles estão repetindo novamente a mesma trajetória, esquecendo do Senhor, levando a vida conforme o seu querer e o seu prazer. E o pior, não dando ouvido aos profetas. Porque o Senhor está vendo que o seu povo está cada vez chegando mais próximo do precipício, e o Senhor precisa salvar o seu povo antes que um mal pior possa acontecer. E aí o que o Senhor faz? Envia os profetas. Enviou Jeremias, enviou Ezequiel, já tinha enviado Isaías. Então o Senhor, antes que algo aconteça, Ele envia os profetas. Mas o povo de Israel não quis dar ouvidos e desobedeceram à voz do Senhor. A consequência foi que, não ouvindo a voz do Senhor e afastando do Senhor, eles ficaram sem proteção. Quando o inimigo veio, os inimigos os saquearam, os derrotaram, colocaram fogo na casa de Deus, nas portas, derrubaram os muros, destruíram tudo.
Não é à toa que João, lá no capítulo 10, no versículo 10, ele vai ser bem claro e dizer que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, nada mais do que isso. E quando nós não damos ouvido à voz do Senhor e afastamos do seu caminho e deixamos de obedecer à vontade de Deus, o que acontece? Perdemos a proteção de Deus. Escute isso. Deus nunca nos deixa. Vou repetir. Deus nunca nos deixa. Então o que acontece, pastor, para mim ficar sem a presença de Deus? Nós deixamos o Senhor. Nós deixamos o Senhor. Eu já fiz isso aqui, eu já apresentei, já mostrei. Eu vou fazer de novo. Você não sabe, vem aqui, por favor. Fique aqui debaixo. Aqui está o servo do Senhor. Está debaixo da proteção de Deus. Está guardado pelo Senhor. Aí a palavra do Senhor será sobre ele. Eu sou o teu pastor e nada te faltará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Seta nenhuma chegará à tua tenda. Pisarás o leão e a áspera, calcarás ao pé do filho do leão e a serpente, mas nada te causará dano algum, porque eu sou contigo. Nada te acontecerá, enquanto você estiver aqui debaixo das minhas mãos. Mas o desejo, o pecado, a vontade, as nossas escolhas nos afasta do Senhor. E aí quando ele sai debaixo da proteção de Deus, pode voltar para o teu lugar. Olha onde a mão do Senhor ficou. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Deus nunca nos deixa. E agora ele está sem proteção. Cadê a proteção de Deus? O Senhor não pode proteger. O povo de Israel tinha proteção de Deus, vitórias e mais vitórias. Ninguém poderia destruir Israel, ninguém poderia vencer Israel. E detalhe, o cooperador Camilo, no domingo passado, pregou uma palavra poderosa aqui em cima, mostrando e demonstrando que Deus não precisa de grande exército, Deus não precisa de uma multidão, Deus não precisa de grande armamento para vencer uma batalha. Basta estarmos no centro da vontade de Deus e a vitória é nossa. Quando o cooperador Camilo enfatizava a história aqui de Gideão, o que nós aprendemos aqui? Que o povo de Deus venceu uma guerra tremenda, com centenas e milhares de centenas de soldados adversários, e ninguém precisou desembanhar uma espada para a guerra. Ficaram assistindo do alto a vitória deles lá embaixo, sem ninguém descer lá para guerrear. Simplesmente porque eles tinham a proteção do Senhor. E quando nós deixamos a proteção do Senhor, estamos desprotegidos. Israel ficou desprotegido, não quis ouvir os profetas avisaram: eles estão vindo, vão destruir tudo, transformar as suas vidas, mudar os seus caminhos, voltar ao Senhor. Nada aconteceu. Eles vieram conforme o anúncio. E quando eles vêm, não destrói somente eles, destrói suas casas, suas famílias, suas vidas, seus filhos, seus sonhos e seus projetos. E eles são levados cativo. O tempo passa e eles estão no cativeiro. E lá no cativeiro, o pai de Neemias e a mãe de Neemias os concebe. E Neemias vai crescer. E Neemias vai nascer e crescer ali, não no cativeiro. Conforme os historiadores, a história nos conta que o pai de Neemias já era copeiro do rei. E após a morte do pai de Neemias, Neemias toma o lugar do pai. Ele sucede o lugar do pai e agora ele se torna copeiro do rei. E agora ele está ali servindo no palácio. Ele não nasceu na cidade de Jerusalém. Ele não nasceu ali. Ele nasceu lá no cativeiro. Ali como escravo. E ele cresceu ali, ouvindo
são apenas os relatos ensinados pelo seu pai, pela sua família, do povo de Israel, como era a sua cidade, como Deus protegia a sua cidade, como que eram os muros, como que eram as portas, como que era o templo da casa do Senhor, como os cultos eram maravilhosos, como os cultos eram fantásticos. Ele só ouvia as histórias. O tempo passou, os anos passaram. Neemias agora se tornou o copeiro do rei. Já está com seus 20 e poucos anos de idade. E de repente, Neemias está andando pelo palácio, ou talvez no alpendre, do lado de fora do palácio. A Bíblia não especifica o local exato, mas ele estava andando. De repente, ele encontra com seu irmão e com alguns dos outros judeus que talvez poderiam até estar ali servindo também como empregados. Só que eles estavam vindo lá da cidade de Jerusalém, de Israel. E aí ele vai fazer uma pergunta para o seu irmão: meu irmão, aquelas pessoas que não foram levados como escravos, aquelas pessoas que não foram para o cativeiro, que ficaram lá na cidade, como que aquelas pessoas estão? E o seu irmão vai contar: eles estão abandonados. As suas casas estão destruídas. As portas das cidades estão todas queimadas. Os muros estão derrubados. A casa do Senhor está destruída. E Neemias agora começa a lembrar: não tem mais festa, não tem mais alegria, não tem nem mais cidade, porque está tudo abaixo. Porque cidade sem porta, cidade sem muro, cidade sem proteção. Não tem mais proteção, não tem mais segurança. Tudo que se faz, tudo que se planta, tudo que se colhe, toda a riqueza da cidade, os inimigos entram e levam tudo toda hora, porque a cidade está desprotegida. Neemias, que só ouviu aquelas histórias do poder de Deus sendo operado naquele lugar, aquela cidade maravilhosa, aquela família maravilhosa, aquele povo maravilhoso, de repente ele ouve isso. Ele vai para um canto, ele senta e ele começa a chorar, vendo a destruição dos seus irmãos. Não é mais aquela história linda que contaram para ele. Agora ele começa a ver a consequência que tudo aquilo sobreveio sobre o seu povo. E aquilo vai trazer uma tristeza e uma angústia no seu coração muito grande. Só que ele tem que reerguer, porque o rei não tem nada a ver com isso. Ele tem que levantar, ele tem que trabalhar. Afinal de contas, para que Neemias vai se importar? Ele nem é de lá. Para que ele vai se interessar se ele nasceu ali? Ele nem nasceu lá no meio do seu povo. Ele levanta e vai trabalhar. E quando ele chega, o sorriso já não está mais no seu rosto. O seu semblante está abatido. Está entristecido, está amargurado. Mas ele tem que trabalhar. E ele foi. E ao chegar ali, ele vai servir ao rei. E o rei vai perceber que aquele dia tem alguma coisa errada nele. E o rei vai olhar para ele e vai dizer: o que está acontecendo com você? O seu semblante é semblante de alguém que está com o coração entristecido. E ele vai dizer as mesmas palavras que muitas das vezes, muitos de nós dizemos até mesmo para Deus e até mesmo para nós: como eu posso estar feliz se a minha cidade está destruída? Se o meu povo está destruído? Se a minha casa está destruída? Se o meu povo está sofrendo? Como posso eu estar feliz? Naquela hora, o rei vai fazer uma simples pergunta. A mesma pergunta que muitas das vezes Deus quer
fazer para nós. Quando nós chegamos diante de Deus e nos lamentamos e falamos para o Senhor: Senhor, eu estou entristecido, porque a minha Jerusalém, ela está destruída. Para Neemias era apenas a cidade, o povo, a nação, a família dele. Mas para nós, pode ser um outro tipo de Jerusalém. Pode ser uma Jerusalém que os filhos. Talvez a sua Jerusalém pode ser o teu casamento. Talvez a tua Jerusalém pode ser uma área financeira. Talvez a sua Jerusalém pode ser um conflito interno e pessoal entre você e você mesmo. Uma coisa é certa: todos nós temos uma Jerusalém que nos confronta, que nos entristece, que nos traz dor de cabeça, que nos entristece. Para Neemias era o seu povo. Para nós, é a nossa Jerusalém que só nós conhecemos. E a pergunta do rei é a mesma pergunta que Deus faz para nós nesta noite: o que eu posso fazer por você? É o que Deus está dizendo para a sua Jerusalém nesta noite. Qual é o seu problema? O que tira o seu sono? O que tira a sua paz? O que tira a sua alegria? O que te deixa entristecido? O que te deixa preocupado? O Senhor está dizendo para nós nesta noite: o que eu posso fazer por você nesta noite? Neemias vai responder: queria que o Senhor me desse a oportunidade de eu reconstruir novamente a minha cidade. Sabe o que eu aprendo aqui? Há conserto para a sua Jerusalém. Porque nós temos a capacidade de, quando estamos diante de uma Jerusalém destruída, diante de um obstáculo grande diante de nós, diante de uma dificuldade, diante de uma preocupação, diante de um problema grande, seja ele qual for, porque cada um tem o seu problema. Quando isso nos ameaça, muitos de nós fazemos totalmente diferente do que Neemias. Porque o primeiro passo e atitude que o homem ele vai tomar é se esconder, é fugir, é pensar que não existe. Neemias poderia ter ouvido dos seus irmãos a destruição e o mal que estava lá, mas isso não é comigo. Ele poderia ter ouvido que o seu povo, a sua cidade estava sofrendo, que a sua família estava sofrendo, e dizer: eu não tenho nada a ver com isso. Ele poderia muito bem olhar para ele e falar: peraí, eu sou copeiro do rei. Embora a minha profissão seja uma das mais perigosas, eu posso morrer a qualquer momento, mas ninguém do reino tem o privilégio do que eu tenho. Eu fico do lado do rei todos os dias. E tudo que o rei come e bebe, eu como e bebo também. Eu sou amigo do rei. A vida dele está nas minhas mãos. Para que eu vou me importar? Aí deixamos a nossa Jerusalém abandonada. Não nos importamos com ela. E isso acontece com muitas pessoas, acredite nisso. Não damos mais valor para os filhos, não damos mais valor para a família, não damos mais valor para o trabalho, não damos mais valor para o nosso ministério, não damos mais valor às vezes nem para a nossa própria vida. Porque é muito mais fácil fugir do problema do que parar, ouvir a vontade de Deus e falar assim: sabe de uma coisa?
eu vou fazer diferente. Se Deus é comigo, eu vou reconstruir a minha Jerusalém. Glórias a Deus. Ele vai dizer para o rei: se o Senhor me der a oportunidade, o meu desejo é reconstruir a minha Jerusalém. Nesta noite o Senhor está nos dando uma grande oportunidade aqui. Aquilo que roubou a sua paz, aquilo que fez você perder noite de sono, aquilo que te trouxe preocupação, aquilo que te fez chorar, aquilo que te machucou, aquilo que te entristeceu. Nesta noite o Senhor está aqui para dizer para você: se você quiser, se você abrir o teu coração, se você tomou uma decisão, nós podemos reconstruir esta Jerusalém de novo. E naquele momento o rei vai fazer aquilo que o pedido dele foi feito. Vai. E Deus, quando Ele dá a ordem, seja o tamanho do problema que for, Ele só não nos fala para ir, mas Ele providencia tudo o que nós precisamos para construir a nossa Jerusalém de novo. Porque muitas das vezes nós olhamos e falamos assim: Senhor, não dá. Não dá. É impossível, está difícil. Eu não consigo, eu não tenho forças, eu não tenho as ferramentas, eu não tenho como fazer. Aí o rei vai virar para Neemias e falar assim: tá bom. Então eu vou enviar homens para te ajudar na construção. Você vai passar entre um bosque enorme de milhões e milhões e milhões de árvores. Eu vou te dar uma autorização, uma carta assinada por mim, dizendo: toda madeira para construção você pode cortar e levar para reconstruir a sua Jerusalém de volta. Vou enviar cartas te dando autoridade para não só passar pelas cidades, mas para ser governador da sua Jerusalém. Deus, Ele nos dá a direção e Ele nos capacita para podermos vencer os obstáculos da vida. Por isso nós não podemos nos frustrar e nem nos amedrontar diante dos obstáculos, porque os obstáculos, meus queridos, ele não vem para nos derrubar e nem vem para nos matar. Ele vem para nos mostrar que com Deus somos capazes de vencer coisas grandes. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Não é impossível que o Senhor não possa nos capacitar. Olhando para esse contexto, nós vamos ver uma impossibilidade muito grande, porque quando Neemias chega, depara com a cidade, ele vai olhar portas enormes, todas destruídas, 12 portas. Quando ele vai olhar os muros, todos abaixo, impossível. Nós estamos acostumados com muros de 2 metros. E quando nós olhamos para um de 2 metros, ficamos espantados. Eu acho que eu vou ficar até com medo agora. Porque aqui no Japão estamos acostumados só com cerquinha. Imagina quem vai no Brasil, quem foi no Brasil, quando passa naquelas casas que parecem mais uma prisão. Aqueles muros, mas é de 2 metros, mas é um horror para nós. Agora os muros de Jerusalém mediam 12 metros de altura. Muito e muito e muito maior do que esse prédio todo. São 12 metros de altura. São 6 pessoas em cima de mim. A extensão do muro lá de cima media 8 metros de comprimento. 8 metros de comprimento. Eu não sei nem se essa igreja tem 8 metros de comprimento. Acho que tem até menos. São 8 metros. O muro era mais largo do que a igreja. Dava para vir um carro e passar o lugar para uma estrada lá em cima. Agora chega Neemias
com os pedreirinhos dele. Olha isso aí agora. Como vai erguer essas portas e como vai construir os muros? Fora lá dentro, que está tudo queimado e derrubado. Ele poderia ter orado e falado, isso não é para mim. Isso não dá. Eu vou parar e desistir. É muito mais fácil. É muito mais fácil quando nós olhamos a dificuldade, olhamos para ela e falamos, isso não é para mim não, não consigo, meu Deus, não dá. Eu vou sentar, eu vou lamentar, eu vou chorar, porque isso aqui para mim acabou. Mas no momento algum a palavra do Senhor vai falar que Neemias olhou e ele desanimou. Porque quando Neemias olhava para aquele muro, ele falava, para mim pode ser muita coisa, mas para o meu Deus não é nada. Não estou minimizando a sua dor e nem o seu problema, porque eu sei que cada um tem o seu e é pesado e é difícil, sei. Mas quando nós colocamos ele diante de Deus, ele se torna nada. A visão do nosso problema, a visão das nossas lutas não pode ser medida por nós mesmos e nem por o nosso olhar, mas medida pela fé que nós temos no nosso Deus, que ultrapassa mais do aquilo que nós podemos ultrapassar. Para você, talvez você diga, não dá. Não consigo, vou parar por aqui. Mas Neemias olhou e falou assim, não, isso para Deus não é nada. Neemias agora entra. Neemias agora vai enfrentar. Porque afinal de contas, Neemias colocou no coração dele, Deus foi quem me chamou. Se Deus me chamou, Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Naquele exato momento, Neemias teve a consciência que naquele momento ele era o escolhido do Senhor e que Deus tinha um propósito na vida dele. Quando Deus tem um propósito, meu querido irmão, nada acontece, nada para, nada prende. E eu tenho certeza que Deus tem um propósito na sua vida. E você não pode deixar que a circunstância, a dificuldade, as lutas, os problemas venha te parar. Mas você tem que abrir o teu coração, os teus olhos e ver que não é pela tua força, mas é pela força do Senhor. Amém, Jesus. Porque quando nós olhamos para nós, falamos, realmente é incapaz. É incapaz. Quando o Senhor me salvou, se fosse olhar para mim, eu falava, nunca na minha vida eu ia imaginar que eu sou pastor de igreja. Nunca. Nunca. De onde Deus me tirou, nunca. Só que Deus, ele faz muito mais além do que aquilo que nós possamos olhar e ver. Para muitos, aquele menino lá não ia dar em nada. Mas lá no céu, Deus disse, ele será ungido e um obreiro na minha casa. Talvez você olhe e diga assim, quem sou eu? Para enfrentar o tamanho da circunstância, quem sou eu para enfrentar esses desafios? O Senhor está dizendo, você não é nada mesmo não. Mas eu sou contigo e você então pode tudo. Você pode fazer coisas tremendas, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Quem olhava para aquela destruição jamais poderia imaginar. Quando Neemias entra ali dentro, Neemias reúne todo mundo. E Neemias vai dar aquela palavra. Gente, nós temos um projeto, nós temos um propósito. Se nós olharmos para ele, realmente não vamos conseguir. Mas todos nós fomos chamados por Deus para fazer algo extraordinário. E o Senhor nos confiou a reconstrução desta cidade. E foi a mim, foi a você, que esta noite Deus direcionou essa palavra dizendo, a sua Jerusalém, seja ela qual for, seja familiar, seja na área sentimental, na área de doença, seja na área financeira, seja na área com os filhos, não sei qual é essa Jerusalém, mas por mais que ela seja grande, o Senhor está te convocando a reconstruir novamente a sua Jerusalém. Naquele momento eles abraçaram aquela oportunidade e eles falaram, vamos dar um jeito de reconstruir. Só que levava muito tempo. A história nos conta que Jerusalém demorou mais do que acho que uns 5 anos para que os muros fossem levantados. Precisou de um exército enorme para fazer aquela construção imensa. Era mais de 4 quilômetros de muro. 12 metros por 8 metros de extensão. 4 quilômetros.
Era impossível. E eles começaram a obra, porque eles não olharam para a distância, para a altura e nem para a largura. Ele olhou para o Senhor. Quando a nossa visão está em Cristo, quando a nossa visão está em Deus, os obstáculos se tornam pequenos. Por isso a pergunta para a sua vida é hoje: aonde estão os teus olhos? Você tem olhado para onde? Você tem olhado para o teu problema? Pelo tamanho dele? Pela força do teu problema? Pela sua dificuldade? Aonde estão os teus olhos? Na preocupação? Na luta que te tira o sono? Aonde estão os teus olhos? Aonde estiver os teus olhos, ali vai estar a sua força. Davi, quando olhou para Golias, ele não viu o tamanho de Golias. Saul, quando olhou para Golias, tremeu as pernas, porque ele é grande, é gigante, tem arma grande, não dá. E tremeu. Agora Davi, o menino, vai olhar para o gigante e vai falar: quem é esse circunciso? Quem é esse pé rapado? Viu a diferença? Saul, um rei de um exército enorme, olha, é grande. Não dá. Impossível. E enfraquece todo o exército dele ainda. Porque a pior coisa é você estar do lado de uma pessoa negativa. Fala sério. Não dá. Não vai conseguir. É impossível. Não tem jeito. Mas Davi não. Davi olhou para o gigante e falou: isso não é nada. Se eu derrubo uma só, para mim não é nada. Ele foi lá e venceu. Onde estavam os olhos de Davi? O gigante? Deus. Josué, quando estava diante das muralhas de Jericó, você não acha que alguém olhou para ele e falou com ele assim: como nós vamos derrubar isso aí? Nós temos umas armas aqui velhas, umas pazinhas, nós vamos derrubar isso. Como nós vamos derrubar essa muralha? Os olhos estavam na muralha. Josué olhou e falou assim: não é nós que vai derrubar, meu filho. Vai derrubar ele. Então vamos voltar nossos olhos para ele. Deixa, ele vai fazer da vontade dele. O que aconteceu? Ninguém precisou de palma na muralha. Bastou um grito. Já viu um grito de derrubar a muralha? Você já viu o grito fazendo uma coisa? Só em filme, né? Grito, estoura vidro, estoura tudo, né? Mas é só filme, só ficção. Na verdade, grito não estoura nada, só os ouvidos. Mas lá em Jericó, as muralhas caíram. Aonde estão os nossos olhos? Se você focar na luta, no problema, na dificuldade, certamente você vai perecer. Você vai cansar. Você vai sentar. Você vai desanimar. Agora, se os seus olhos, a partir de hoje, focarem em Deus, você vai olhar para o teu problema e vai falar para ele: você não é nada diante do meu Deus. Você pode vir com as suas parafernálias, você pode vir com os seus gritos, com as suas ameaças, você pode vir, estou tranquilo. Um dia alguém chegou para mim e falou comigo assim: pastor, por que você não fica apavorado diante dessa situação que você está passando? Está passando uma situação muito difícil, terrível, um monte de ameaça, uma gritação. Você não vai xingar, você não vai gritar, para quê? E o que você vai fazer, pastor? Olha isso. A pessoa estava gritando, a pessoa estava... Meu dia está de prova. Sabe o que eu fiz? Virei as costas embora. Tranquilo. Sabe como é que a pessoa ficou? Com a cara assim, ó. Foi embora. Por quê? Eu vou dar ouvido? Não. Eu olho para Deus. Eu não olho para o tamanho do meu obstáculo, nem tamanho do meu inimigo. Eu olho para Deus. Porque é Deus que me guarda. É Deus que me sustenta. Quando eu focar os meus olhos em Deus, os meus problemas, as minhas lutas, elas não vão mais me assustar. Por quê? Porque não é pela minha força, igreja, mas é pela força do Senhor que nós vamos vencer. Amém, Jesus. Glória a Deus. E eles vão partir para cima e vão construir aquele negócio. E quando eles estão no meio da construção, sempre aparece aquele fio do... Sabe, não vou nem mencionar, nem pensa também não, pelo amor de Deus. Que vem lá dos cantos. Não, faz não. Repreende não, Jesus. Vem lá das esquinas, não sei de onde.
lá das quartas. Vem de lá. Sempre vem. E o pior é que não era nem do povo de Israel, não. Era de fora ainda. Isso que é o problema. Não era nem de casa, era de fora. Chega e olha e fala: ei, isso não vai dar certo não. Isso não funciona não. Sabe quando você sai num culto como esse hoje, cheio de Deus, você fala assim: é hoje que tudo muda, é hoje que a minha vida muda, é hoje que a minha casa muda, é hoje que eu vou enfrentar aquele problema, aquela fábrica, é hoje que eu vou enfrentar aquele problema financeiro que eu tenho, é hoje que eu vou enfrentar aquele problema na minha família, é hoje que eu vou enfrentar em nome do Senhor, e eu vou vencer, e eu vou passar por cima, e a vitória vai ser minha, da minha casa, da minha família, é hoje que tudo muda. Aí quando você chega feliz, cheio, todo feliz, todo cheio, aí vem um infeliz. E olha, você, o que é que você está rindo? Eu sou rindo, feliz desse jeito. E o problema? Não, porque agora é Deus. Agora é Deus, está tudo na mão de Deus. Deus resolve. Mas será? Você já parou para ver o tamanho do problema? Aí você olha e fala: será que é mesmo? Já desanimou de novo. Não podemos dar ouvidos àqueles que não tem nada a ver com a nossa vida, não paga as nossas contas, não faz nada por nós. Temos que dar ouvido àquele que nos sustenta, àquele que nos guarda, àquele que nos guia, àquele que nos fortalece, àquele que nos deu a promessa. Para ele que nós temos que dar ouvido. Aleluia, Jesus. Tampe os teus ouvidos diante daqueles que não fazem nada por você e que a tua destruição não pode te ver feliz, que quer destruir a tua felicidade, que quer destruir os teus sonhos, que quer destruir os teus projetos. Em nome de Jesus, que esses infelizes, juntamente com Satanás e os seus demônios, sejam repreendidos hoje, em nome de Jesus. Aleluia, amém, Jesus. A nossa vida tem que ser direcionada para o Senhor. O Senhor colocou no coração de Neemias: vai lá, Neemias, constrói a cidade. Não olha pelos muros, não olha pelas portas que estão queimadas, não olha pelo templo que está destruído, não olha pelo povo que está passando necessidade. Neemias, escute a minha voz, faça aquilo que eu te mandei, e eu serei contigo. Amém, Jesus, glória a Deus. É isso que o Senhor quer nos falar nesta noite. Não dê ouvidos à voz de quem não pode fazer nada por você, mas coloque os teus ouvidos em Deus. Quem te mandou foi Deus. Quem está te orientando hoje é Deus. Quem está falando no teu coração hoje é Deus. Quem está falando para você: vai que eu sou contigo, é Deus. Quem está falando eu sou contigo, é Deus. Quem está te dando autoridade nesta noite é Deus. Então vá, porque é Deus que está falando. Neemias sabe o que Neemias vai falar? Escuta não, vamos, construção. Tem muito muro, é 4 quilômetros. Vamos, tem muito, se deixa eles. Aí sabe o que eles fazem? Vão embora. Só que o inimigo, ele não cansa. Ele vai embora, daí volta de novo. E dessa vez, eles voltam mais forte ainda. Agora eles vão voltar com o exército. Eles vão reunir lá um grupo de vários exércitos, se juntar. Vamos aproveitar enquanto eles estão fracos, vamos acabar com eles. Não vamos deixar ele terminar essa construção, porque se terminar a construção, aí já era. Não tem mais jeito. Aí sabe o que Neemias vai fazer quando ouvir que os inimigos estão vindo? Neemias vai dizer para aqueles que estão construindo a construção: vamos fazer o seguinte, nós temos um número pequeno, mas quem está conosco e quem nos deu a ordem foi o Senhor. E se o Senhor é conosco, quem é contra nós? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar com uma mão na construção, e quem sabe manejar armas, levante a mão. Aí eles levantaram a mão. Vamos colocar a arma na sua cintura, vamos colocá-lo nos sentinelas, e um vai estar trabalhando com a pá ou a colher de pedreiro na mão, e na outra mão vai estar segurando a arma. Quantos inimigos chegou para querer guerrear com o povo? Quando eles olhou de longe, sabe o que eles viram? Todo mundo armado, todo mundo preparado, todo mundo pronto. Eles olhou, ixi, lascou.
lascou, deu tudo errado. Era para nós pegar de surpresa. O que aconteceu? Ninguém pega Deus de surpresa. Na hora que eles olharam, eles viram que estavam todos armados, saíram fora. Sabe por que muitas das vezes o inimigo nos dá uma rasteira? Sabe por que muitas das vezes o inimigo consegue nos desanimar? É porque nós levamos tão, como se diz, ficamos tão desligados na caminhada da vida, que nós não percebemos que nós estamos andando e não estamos carregando arma nenhuma. Ficamos apenas nessa vida de crente, apenas de frequentar culto, mas nunca temos um compromisso verdadeiro com o Senhor. E aí o que acontece? Ficamos desarmados. Não buscamos a Deus de verdade. Não nos enchemos de Deus de verdade. Não temos fidelidade e compromisso com Deus de verdade. Quando o inimigo olha para nós e fala lá, está desarmado, vamos para cima. Ei, mas quando ele olha e vê uma mulher e um homem cheio do Espírito Santo de Deus até na tampa, eles olham e vê que tem um monte de homem e mulher de Deus que está em Efésios capítulo 6, que está com armadura, capacete, arma, coraça, escudo, sapato nos pés. Ele olha e fala, aquele não tem jeito. Estão armados, estão protegidos, estão cheios. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos pular fora, porque não temos jeito de lutar contra eles. E eles foram embora. A Bíblia diz que aqueles muros era para, quando eles foram construídos, demoraram aproximadamente uns 4 a 5 anos. Neemias terminou a construção daqueles muros em apenas 52 dias. 52 dias. Todos os muros estavam de pé. Todas as portas estavam de pé. Porque quando o Senhor está na nossa frente, Ele nos surpreende. Não é na nossa força, meu querido. É na força do Senhor. Nós temos que aprender isso, porque se nós queremos lutar com a nossa própria força, vamos patinar e nunca vamos sair do lugar. Quando haverá uma transformação verdadeira na nossa vida? Quando nós dissemos, Senhor, eu não quero mais nada, agora é o Senhor. É a tua vontade, é o teu querer. O Senhor fala e eu escuto, o Senhor fala e eu faço, o Senhor fala e eu ajo. Não é por mim, Senhor, é por ti, Senhor. A tua vontade, Senhor, ela prevalecerá. 52 dias e os muros foram construídos. Mas para terminar, os inimigos não cansam, né? Não tem jeito. Você pode estar com o seu muro lindo, trincando de lindo, mas sempre haverá um para tentar arrumar um jeito para querer tirar você do centro da vontade de Deus. Depois que os muros estão construídos lindo, havia um problema. As partes dos muros que estavam de pé tinham trincas, fendas que dava para entrar por elas, ou até mesmo colocar algum objeto ali para abrir e derrubar aquela parte que não tinha ainda caído. Havia brechas. Quem olhava o muro via que o muro era lindo, perfeito, estava certinho, até demonstrava poder, proteção e força. Mas o inimigo conhece, ele chega perto para olhar o muro, e quando ele olhou, viu que tinha brecha. Sabe o que eles falaram? Vamos entrar pelas brechas. Só que na mesma hora chegou ao ouvido de Neemias que havia brechas e os inimigos estavam querendo entrar por elas. Na mesma hora, Neemias deu uma ordem e disse: tampe todas as brechas. Sabe quando a nossa Jerusalém nunca mais será destruída? Quando nós tamparmos todas as nossas brechas. Não adianta ter só um muro construído, irmãos. Às vezes nós construímos muros grandes, ministérios bonitos, famílias bonitas, finanças bonitas. Está tudo perfeito, está tudo belo. Mas de repente,
esquecemos de tapar as brechas. As pequenas brechas, que muitas das vezes, da legalidade, para o inimigo entrar, colocar o seu dado inflamado, colocar a sua ervinha da minha ali, e dali brotar um mal tão grande que traz uma destruição de tudo aquilo que você construiu. Eu não sei se você está entendendo, mas eu já vi muitas famílias, ministério, pessoas que tinham projetos construídos grandes empresários, pessoas que lutaram tanto para se formar e conseguiram se formar, e depois por um deslize, um vacilo, uma brecha, teve as suas famílias destruídas, seus ministérios destruídos, seus filhos destruídos, seus sonhos destruídos, seus projetos destruídos, seus estudos destruídos. Tudo por quê? Porque fizeram uma construção muito linda, só que esqueceram de tapar as brechas. Mas nesta noite, o Senhor nos ensina que nós podemos tampar as brechas para que o inimigo não tenha poder sobre a nossa vida. Aquelas brechas que muitas das vezes nós damos a legalidade para que o inimigo entre, para que o inimigo opere na nossa vida, na nossa casa, nossas finanças, nossa família, ou qualquer área de nossa vida, tem que ser tampado em nome de Jesus. E hoje é o dia, porque a palavra que o Senhor está nos dando é para nós, é para hoje. A palavra do Senhor é: construa perfeito, mas também tampe as brechas. Não deixa brecha nenhuma. Sabe por quê? Porque você está em uma grande obra. Está construindo a sua Jerusalém novamente. Está renovando a sua Jerusalém novamente. E o plano do Senhor para a tua vida é vida nova, tempo novo, Jerusalém reconstruída, projetos novos, sonhos realizados. É que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Neemias tampou as brechas, ergueu os muros, e agora o povo volta a sonhar novamente, porque a proteção voltou para Israel, a proteção voltou para a sua casa, para a sua família. Agora eles estão felizes. E agora Neemias vai, juntamente com Esdras, o escriba, vai abrir agora o livro da lei, e agora ele vai ler a palavra do Senhor. E agora, com a cidade reconstruída, os muros reconstruídos, a parte interna agora vai ser cheio da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que enquanto eles liam o livro que foi falado aqui na quarta-feira, a presença do Senhor entrou naquele lugar. Aleluia, Jesus. E eles começam a chorar. E eles começam a relembrar do poder de Deus. O quanto Deus é bom, o quanto é maravilhoso servir a Deus, o quanto é maravilhoso estar na presença do Senhor, e a glória do Senhor invade. E não só a parte externa é reconstruída, mas o interno é construído. A paz entre as famílias são reconstruídas novamente, e a presença de Deus retorna para o centro de onde ela nunca deveria ter saído. Que esta noite nós possamos sair daqui sabendo que cada um de nós temos a nossa Jerusalém. E você está tendo hoje a oportunidade de você parar e de você dizer para você mesmo: eu quero reconstruir de novo. Mas agora eu vou reconstruir com mais sabedoria, com mais poder, porque agora eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Reconstrua tudo. Ainda há oportunidade, irmãos. Deus tem nos dado vida. Deus tem nos dado chance. Deus tem nos dado oportunidade de fazer coisas novas. Eu não sei qual é a sua Jerusalém, seja ela qual for. Não desista. Não desanime. Não pare. Erga a tua cabeça. Comece. Porque você vai ver que os projetos de Deus na nossa vida são coisas grandes. São coisas tremendas. Como Neemias, que poderia ter olhado para aquela situação
e não dado importância para ela. Como ficaria o seu povo, a sua família, a sua cidade? Mas ele olhou e ele viu que ele poderia fazer algo para mudar a sua história. E ele fez. E ele viu o poder de Deus sendo operado na vida dele. Se você nesta noite olhar pela sua Jerusalém, se você não der a mínima para ela, nada vai acontecer na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na sua vida espiritual, nada vai acontecer no seu ministério, nada vai acontecer. Mas se você parar hoje e ter a visão de Neemias, olhar e falar assim, não, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso mudar a minha Jerusalém. Eu posso mudar a situação da minha casa. Eu posso mudar a situação das minhas finanças. Eu posso mudar a situação da minha família. Eu posso mudar a situação da minha vida. Eu posso mudar a situação do meu ministério. Eu posso mudar tudo. Porque o Senhor está me dando a oportunidade de reconstruir. Reconstruir, começar do zero de novo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Receba essa palavra em nome de Jesus e saia daqui hoje com a certeza, com o desejo e a vontade de ter a sua Jerusalém reconstruída em nome de Jesus. Amém?